Oi, professor. Finalmente eu consegui ligar esse microfone. Desculpa, tava aqui clicando e não ligava. Eu tô Hum, bem, e o senhor? Tudo ótimo também, tudo ótimo. Ah, então tá bom. Pessoal, enquanto aí os outros estão chegando, eu gostaria de saber se vocês, é lógico, além de toda a dificuldade que a pandemia está criando, eu gostaria de saber sobre a nossa disciplina. Está tendo alguma dificuldade de entendimento? Está tendo alguma dificuldade de saber a sequência que a gente está fazendo? Está tendo alguma dificuldade de forma geral na nossa disciplina? Não estamos falando do curso, não, nem da pandemia, tá? Só da disciplina. Ó, professor, falando por mim, eu sinto dificuldade em fazer as atividades que o senhor passa durante a aula, mais pro final da aula, quando já tá meio tarde e tudo mais. Eu não gosto, mas aí vai, isso é a minha opinião. De resto, eu acho que tá tudo ótimo. A única coisa que me incomoda mesmo são esses exercícios de fixação, assim, mais pro final da aula, que para mim não é legal. Eu acabo tendo que fazer correndo e sei lá, para mim não rende. Então vai Professor, ter mais um professor, hoje, Marcela. eu concordo com a Marcela. Eu acho que se o senhor passasse um pouco antes ou no começo da aula, e aí depois viesse com o conteúdo e a gente já assimilando o exercício de fixação, acho que ficaria mais fácil para a gente entender. E até para tirar dúvidas com o senhor, porque enquanto tá dando a aula, a gente pode já ir pesquisando alguma coisinha, mas a gente já está ciente do exercício, entendeu? Então, mas normalmente eu dou um espaço razoável. Eu paro a aula às 19h40 e a gente retorna lá pelas 20h10, 20h15. Tem aí 30, 40 minutos para fazer. A gente tenta dar um conteúdo inicial, complementando o anterior, mas eu também sou favorável a discutir e ver qual é a melhor forma para vocês. Se Posso dar for uma essa, sugestão? se for essa a melhor forma, a gente faz, não tem problema nenhum para mim. Sim, pois Professor, não. Oi? ó, uma sugestão também que eu acho que seria legal fazer tipo um questionáriozinho no Moodle, que nem aquela prova que o senhor fez de alternativa, que também é um exercício, não deixa de ser um exercício de Sim, sim. fixação. A gente vai fazer isso certamente na prévia da TD2. Falando nisso, a nossa TD2 é no dia 29/4, tá? A gente vai fazer isso sim. Nós vamos preparar igualzinho eu preparei da outra vez. São questões semelhantes, né? E do formato do ENAD para a gente ir e já fazer essa revisão da prova. Mas a gente tem que construir os exercícios até que vão valer pontos, né, para a TD2. Nós temos que construir o exercício que eu falei para vocês, né? Quando a gente não está em sala de aula, o exercício é a forma que a gente tem de tirar de vocês, de extrair de vocês a prática, né? Só praticando que vocês efetivamente vão ter a aprendizagem daquilo que a gente está falando. Mas a gente avalia, sim, a gente dá mais conteúdo, acaba o conteúdo, inicia a aula com exercício, que eu também não vejo problema, dou um tempo para vocês fazerem o exercício e a gente volta um pouco mais cedo. Em vez de voltar um pouco mais tarde, a gente volta um pouco mais cedo, ok? Não tem problema nenhum para mim, não, a gente começar com o exercício. Ok? Então vamos lá. Então vamos tentar fazer o negócio hoje. Hoje a gente precisa terminar o nosso conteúdo das operações do armazém, ou seja, tudo aquilo que a gente faz dentro do armazém. Então, a gente viu na última aula os equipamentos que a gente tem disponível para operar o nosso armazém. Então, primeira coisa que a gente entende, né? Vamos pensar que a gente está recebendo o produto e está exportando. Que nem a Maria do outro dia falou do navio recebimento de exportação. Vamos pensar sempre que a gente está na exportação primeiro e não na importação. Então, a gente está exportando. Então, a primeira coisa que acontece no nosso terminal portuário é o recebimento do caminhão. O caminhão está com a carga. A carga está dentro de um container, ou é uma carga geral ensacada, ou é uma carga granel solta, ok? Aí ele passa pelo portão. A partir do momento que ele passa pelo portão, a gente viu as figuras
do cara que está na portaria e do cara do ajudante de pátio para fazer a conferência. A partir do momento em que ele confere, ele vai direcionar essa carga ou para o armazém de céu aberto ou para o armazém coberto. A partir do momento em que ele chega no determinado local da guarda dessa carga, eu tenho os operadores. Eu posso ter da empilhadeira pequena, da empilhadeira de container, do transtainers, do RTG, e aí eles movimentam. Então, tem o OTC também, que movimenta o container dentro do terminal quando o terminal é razoavelmente grande. Então, a gente tem toda essa movimentação e todas essas pessoas, né, essas profissões envolvidas na movimentação e no armazenamento da nossa carga. E, por último, a gente tem a preparação da carga para ser embarcada, para ser colocada dentro do navio. Então, a gente viu os diversos equipamentos que nos ajudam a fazer o embarque e a gente viu os diversos tipos de carga, né? Nós estamos falando de carga geral, carga ensacada, tem carga grande, né? Geral, mas carga grande. Nós temos a carga a granel, que é a carga solta. Nós temos a carga solta grãos, a carga solta líquido, e nós temos as cargas containerizadas. Então, esses são os processos que a gente tem dentro da movimentação dessa carga dentro do nosso terminal. E o inverso serve também. Se eu estou recebendo uma carga de importação ou de movimentação interna, não, de movimentação entre portos brasileiros. Então, a gente vai receber e vai movimentar, só que da forma ao contrário. Sai do navio, então eu tenho lá o guindaste, eu tenho a moega, eu tenho o portainer, que vai tirar a carga de dentro do navio, vai fazer a movimentação interna, vai fazer a armazenagem temporária e vai fazer o despacho da carga em função de onde ela vai. Em alguns terminais, a gente tem a carga indo direto já para o caminhão ou para a ferrovia e indo embora assim que acontece essa movimentação. Então, o que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver o que acontece nos armazéns. Então, a gente vai ver alguns armazéns e o que acontece dentro desses armazéns para a gente ver se fecha o nosso conteúdo. Ok, turma? Alguma dúvida? Alguma coisa pegando aí? Não, professor. Tá tranquilo até agora? Alguma dúvida com relação aos equipamentos que a gente viu? Algum equipamento aí é fora de série? Vocês gostariam de ver um pouco mais? Se eu não tiver nada agora, a gente prepara para uma próxima aula, mas tem algum equipamento especial? Ou ficou tudo assim, mesmo que no filme curtinho, ficou claro o que é feito com aquele equipamento? Para mim tá de boa, professor. Tá de boa, né? Aí eu vou perguntar para vocês, alguém de vocês... Claro. Oi. Claro que eu não vou lembrar, tipo, aquele equipamento faz isso, mas eu tenho uma noção do que ele faz, do jeito que você mostrou. Alguém aí de vocês trabalha dentro do terminal? Eu acho que eu já perguntei isso, mas eu sou, né, assim, a gente não está direto com vocês, aí fica difícil só a distância. Alguém de vocês trabalha dentro de um terminal? Eu lembro que tinha o ano passado aquele rapaz, olha, tá vendo? O nome é difícil para mim, que trabalhava num terminal e ele dava muito exemplo no semestre passado. Ele conseguia dar bastante exemplo, né? Alguém trabalha aí? Se vocês não falarem nada, eu fico sem saber se trabalha ou não. Pode falar, não, professor. Professor. Oi. Não, não trabalho. Carla não trabalha? Não, professor. Ana não trabalha. Luiz Henrique, você trabalha em terminal, Luiz? Luiz Henrique não trabalha. Caramba, eu esqueci o nome do rapaz que trabalhava num terminal. Muito legal os exemplos que ele dava, até de navio, de operação de navio. Vamos lá. Então, vamos fazer agora a nossa verificação do equipamento chamado armazém. Ok? Eu trabalho na Transmodal, Alice. Alice, a Transmodal que você trabalha é um terminal?
Sim, é um terminal portuário ou é um outro terminal? Alice, abre o microfone aí rapidinho, Alice. Alice, ajuda a gente aí, Alice. Oi, Oi. a minha tem o armazém, né? Que a gente coloca as coisas, mas não terminal assim container, né? Leva para o terminal, aí vem para a minha empresa. Tá, mas ele é portuário? Ele fica bem perto do porto ou ele fica longe do porto? Mais ou menos. Ele sabe onde é o Piratininga? Ó, eu estou Bairro? pegando aqui na internet e tem pelo menos Ele fica do lado direito. 3 lugares. Ele tem no Guarujá, é esse aí que você está falando? Isso, tem no Guarujá e em Santos. Tem em Santos e tem lá em... Deixa eu ver aqui. Não, essa daí já fechou. Em Suzano, perto de né? Suzano, isso. Já fechou essa. Só ficou as duas. Tá, então esse do lado da margem esquerda, né, que é no Guarujá, você trabalha nele e ele tem uma certa distância do porto. Pelo que eu estou vendo aqui, isso. né? Isso. Tá. E o que tem lá de interessante? O que você pode falar lá para gente de interessante? Bom, eu não fico mais pro Guarujá, eu sou do de Santos, professor. Lá tem só um pequeno armazém no fundo, né, no pátio, que quando chega mercadorias, né, eles descarregam lá. E o negócio de armazém. Eu trabalho na área do frete, transporte, assim. Você trabalha no de Santos. Isso. E o de Santos é o quê? Um escritório? Tem um escritório, né, que é só em Santos que tem um escritório, do Guarujá é só o terminal. Certo. E também tem um terminal, só que ele não é grande. Não é grande? Não. Tá. Eu estou vendo aqui algumas fotos aqui, né? Estou vendo a maior parte. Ah, não, tem um pouco de container, tem container refrigerado, tem até de tudo aqui. Legal. Legal. Mas eu não lembro desse transmodal no trabalho. Por que vocês não escolheram ele? Ah, não sei, a gente escolheu o aeroporto. Não, mas você poderia ter colocado, Alice, que é até um estudo de caso legal, né? A não ser que você não possa dar informação. Se não puder dar informação, não tem problema. Mas vamos lá, então legal. Sim. Então legal que você já foi nesses 2 terminais? Já foi no... Eu ainda não... Não, de Guarujá eu ainda não conheci, porque eu só tenho 6 meses na empresa. Tá. Pede para eles, verifica aí a possibilidade de você fazer uma visita, lógico, né? Dentro das condições aí da pandemia, para você ver aquilo que ver na prática aquilo que a gente está vendo aqui na aula. Certo? Vamos lá, turma. Então, agora eu vou dividir aqui com vocês o nosso material que nós vamos falar sobre... Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Os armazéns, os tipos de armazém, ok? Só lembrando aqui para vocês que a nossa ATD2, então, é no dia 29/4, ok? 29/4. Então, de hoje até lá, nós temos 5 aulas, certo? Nós temos a aula de hoje, dia 8, depois dia 13, dia 15, dia 20, dia 22 e dia 27. E aí nós temos, na realidade, são 6 aulas com a de hoje até chegar a nossa ATD2. E a gente vai fazer esse exercício que a Marcela falou, tá? Vou fazer um semelhante que eu fiz da outra vez e vou passar para vocês. Bom, vamos lá, vamos entrar agora nos nossos armazéns. Tipologia dos armazéns. Estão vendo o slide aí? Alice, você é a primeira. Você está vendo o slide? Tô sim. Ok, então nós vamos ver instalações de armazenagem.
silos, armazéns e tanques. Lembrando, turma, que o pátio também é uma área de armazenagem, ok? O pátio a céu aberto também é uma área de armazenagem. Só que ali a gente coloca os containers, então os containers normais e os containers reefer. Aqui a gente vai dar uma olhada naqueles armazéns que são cobertos, ok? Que tem algum tipo de cobertura. Então nós vamos falar dos silos, dos armazéns e dos tanques. E aí, tanques, a gente tem diversos tipos. Vamos tentar generalizar para a gente entender aqui como é que opera. O que é silo? Então, o silo, dentro da teoria, é uma benfeitoria agrícola destinada ao armazenamento de produtos agrícolas, geralmente depositados no seu interior sem estarem ensacados. Então, isso é uma definição segundo Soares aqui, ok? Então, é uma benfeitoria. A gente vai ver, né, fotos dessa benfeitoria. Então, se eles não estão ensacados, então é o que a gente chama de granel, solto. E eu só posso colocar dentro desse silo granel solto se for o mesmo produto. Então, nós estamos falando de produtos homogêneos, ok? Produtos homogêneos. Não posso colocar milho e soja, vai dar uma caca, tá? Então, eu coloco só milho ou só soja. Eu coloco só grãos separados um do outro. Então, o silo ele é feito para operar com produto a granel, solto, tá? Sem embalagem, sem estar ensacado. Se ele começar a estar ensacado, normalmente esses grãos podem ser colocados em sacas de 50 quilos, de 60 quilos, de 20 quilos, de 25 quilos, depende aí de como o fornecedor faz a embalagem ou como o comprador gostaria de ter. Aí a gente coloca em armazéns. Caso contrário, é no silo. A gente já vai ver a foto deles aqui, tá? A dimensão e as características técnicas de um silo dependem da finalidade a que se destina, of course, né? Não tem jeito. Propiciando, principalmente, a manutenção da qualidade do produto armazenado. Então, qual é o tipo de produto? Ele é inflamável, ele não é? Ele pode ter umidade ou não? Ele pode ter, normalmente não, né? Presença de insetos ou presença de algum indivíduo que possa prejudicar a qualidade dele, né? Então, você vai fazer a construção desse silo em função da manutenção da qualidade. Então, nós temos aí grãos que são qualidade alimentação humana, nós temos grãos que são qualidade de alimentação animal, nós temos grãos que são qualidade ou farelos, né? Não chega a ser grãos, né? Que podem servir de cama para animal e depois pode servir de adubo. Então, temos diversos tipos aí desses grãos. A facilidade de enchimento desse silo e o esvaziamento desse silo. Então, a gente viu algumas fotos na aula passada de alguns caminhões que fazem, né, o transbordo do silo para o silo através dessa facilidade de enchimento ou de esvaziamento. Tá? Então, eu posso trazer o meu caminhão e colocar numa bomba, né, que a gente chama de bomba a vácuo, que vai mandar para o silo, e do silo mandar para a ferrovia. A gente pode depois ver aquela fotinha lá que lembra bem o que a gente quer. Vamos ver se tem mais alguma finalidade aqui. Os silos são destinados ao armazenamento de grãos e são conhecidos como silos graneleiros. Turma, pode ser que eu não tenha visto alguém aqui que queira entrar aí, tá? Se tiver alguém que queira entrar, vocês me avisam, tá? Porque aí quando eu fico aqui passando os slides, eu não vejo quem está querendo chegar na nossa aula, tá? E esses graneleiros têm por objetivo, principalmente, manter os grãos secos, de modo a evitar a sua deterioração. Então, tem alguns grãos que chegam a aguentar aí até anos,
né, dentro desses silos, desde que eles não tenham umidade, desde que eles não tenham a presença principalmente de ratos. Já os silos destinados ao armazenamento de silagem, que é a conservação de forragem para alimentação animal, tem como característica principal a manutenção de um ambiente anaeróbico, ou seja, sem oxigênio. Esses silos sem oxigênio é como se você tirasse o oxigênio dele e criasse um vácuo. Vácuo é quando eu tenho pressão negativa. O que é a pressão negativa para a gente? A gente que está aqui no litoral tem ar em cima da gente, certo? Ar. Esse ar tem um peso e uma pressão, certo? Um peso e uma pressão. Essa pressão é a chamada força que o ar faz em cima da gente. É o peso dele vezes a gravidade. Isso dá a força. Pressão. Pressão e força, nesse caso, é a mesma coisa quando você está falando do ar em cima da nossa cabeça. E a pressão atmosférica é mais ou menos 1,044 quilos. Então, é 1 quilo que tem de pressão na nossa cabeça. Quando a gente sobe, né, sobe o morro, vai para São Paulo, a pressão diminui porque tem menos peso em cima da nossa cabeça. E quando a gente vai subindo cada vez mais, vai tendo menos peso. O que significa esse menos peso? É que tem menos ar. Por isso que, às vezes, quando a gente ouve aqueles comentaristas falando que um time de futebol foi jogar na altura e teve dificuldade de respiração. Certo. Fisicamente é comprovado porque tem menos ar para ele respirar. E nesse caso... Professor, por Oi. isso que quando vão subir o Everest, esses lugares assim, eles levam tudo tanque de oxigênio para continuar respirando, né? Exatamente, Ana. Quanto mais alto a gente sobe, ou seja, vai subindo 500 metros, 1.000 metros, 2.000 metros, chega lá no Everest, 3.200 metros de altitude, tem menos ar em cima da gente. Ali a gente chama de ar rarefeito. Quer dizer, não é que não tenha ar, mas tem pouca quantidade de oxigênio, que é o que a gente precisa dentro daquele ar para a gente respirar. Exatamente isso. E no caso aqui que a gente está falando da silagem, que é o silo que foi desenvolvido para a conservação dessa forragem para alimentação animal, tem que ser anaeróbico, não pode ter oxigênio. O que acontece quando eu tenho presença de oxigênio? Pode ter fungo, essas coisas, não é? Fungo, exatamente, Ana, exatamente. Então, se a gente coloca alguma coisa, por isso que eles pedem para a gente, quando colocar alimento na geladeira, tirar o máximo possível do oxigênio. O que a gente está fazendo? Tirando o alimento do fungo, da bactéria ou de qualquer um desses micro-organismos. E é exatamente o que acontece aí no silo também. Se a gente deixa o oxigênio é como se fosse um alimento para esse tipo de micro-organismo. Aí ele se desenvolve, aparece o fungo. Aparece o fungo, não tem jeito, né? Aquela parte ali daquele produto conservado você tem que tirar. Muito bem, exatamente isso. O que eles fazem aí? Para tirar o oxigênio é uma bombinha de vácuo. É uma bombinha que tem lá uma entrada dentro do silo que fica tirando toda a pressão positiva. E o que é pressão positiva, turma? Pressão positiva é tudo aquilo que tem mais do que pesa na nossa cabeça. Então, eu vou tirando a pressão. Então, eu vou tirando o oxigênio lá de dentro. Só tirando o oxigênio lá de dentro. Uma bombinha que puxa o oxigênio e joga ele para o lado de fora. Ah, mas professor, o silo pode ter entrada? Pode. Então, por isso que ele tem que ser construído em função, né, do que a gente viu aqui no slide anterior, a finalidade que se destina. Ok? Construímos nosso silo. Então, nosso silo graneleiro e o nosso silo silagem. Continuando. Aí aqui, só para dar uma ideia do que é o alimento, né? Milho forrageiro, que é picado e compactado para o início de processo da ensilagem. Então, esse é o milho que é usado para alimento animal. E a silagem do milho forrageiro pronta para uso. Então, ali começa assim e depois termina assim. Vamos lá, continuando. Os silos graneleiros. Então, silos graneleiros é onde a gente guarda o nosso granel.
o nosso grão, né? Grão a granel, graneleiro. Podem estar situadas nas fazendas, então a maior parte dos silos, né, estão nas fazendas, ou nos portos, em empresas cerealistas, geralmente em locais de fácil acesso junto às cidades, rodovias, ferrovias ou hidrovias, que é a construção do terminal. Quando a gente viu a construção do terminal, a taxonomia do terminal, a gente, em função daquilo que a gente está construindo, a gente coloca principalmente a localização. Os silos podem armazenar a biomassa, ou seja, uma matéria orgânica também, que tem como principal preocupação deixar a biomassa seca, protegendo contra a chuva, protegendo contra a umidade, principalmente, que o solo pode trazer, entre outros. Alguns cuidados são necessários na hora de instalar um silo para a biomassa, que é necessário que o local seja ventilado e de fácil drenagem da água em caso de chuva ou de limpeza. Vamos ver se já aparece uma foto aqui. Então, aqui está um silo, turma. Dá para ver aqui, ó, nesse canto superior à esquerda. Isso é um silo. Ok? Qual é a característica do silo? Ele é construído dessa forma vertical. E ele tem esse teto em forma de cone. Então, se eu quiser tirar o oxigênio daqui de dentro, normalmente o ar quente ele vai lá para a parte de cima. E esse ar quente ele é fácil de ser retirado. Às vezes, só com um ventilador, sem ter uma bomba forçada, só com um ventilador que ele chama de exaustor, o ventilador ao contrário, né? Que é aquele ventilador na nossa casa que a gente liga ele para cima, ele se transforma num exaustor. E o ar quente aqui desse silo vai subindo de tal forma que ele chega aqui e retira. Ok? Isso aqui são grãos, então, que estão dentro desse silo. Vamos ver se tem mais. Ó, outra forma de silos aqui, bem do lado da ferrovia, aquilo que a gente acabou de falar. Então, a armazenagem, provavelmente, desses silos é feita com origem dos caminhões. Então, os caminhões vêm aqui, descarregam para os silos, e os silos, através dessas esteiras, vão transportar para os vagões. Então, é muito mais fácil você transportar esse produto através de vagão. Vamos ver se tem mais. Ah, então tem os silos aqui nos terminais portuários. Então, aqui eu peguei um terminal, na realidade é um terminal fluvial, né, que ele fica aqui do lado do rio. Provavelmente não é um terminal brasileiro. Nem lembro qual é esse terminal, esqueci de pôr o nome aqui. E aqui, olha só, pessoal, o que ele tem de acesso da ferrovia. Ó, 1, 2, 3, 4 linhas de ferrovia para ter o acesso desse terminal aqui. Então, a gente tem vários silos aqui, tá? Cada um desses aqui pode ser de um tipo de produto, pode ser de um tipo de grão, e aí eles fazem a movimentação aqui interna para o navio, né? Para exportação ou para importação. Na Europa, principalmente, eles usam muitos rios para movimentar os grãos. Se tiver alguma pergunta aí, por favor, façam, tá? Aí vocês abram o microfone, porque eu não estou vendo a mãozinha de vocês, não. Outra quantidade de silos aqui, tá? Então, eu acho que esse aqui é em Santos, não lembro se esse aqui, se alguém puder me ajudar. Esse aqui, ó, quantidade de silos que a gente tem aqui, e o navio já com os porões abertos só para receber o produto. Uma característica desse terminal, por isso que eu falei que parece Santos, porque não tem retroporto. Olha a avenida aqui, ó. Essa avenida aqui limita o crescimento desse terminal portuário. Então, se a gente for avaliar esse terminal portuário na área de retroporto, é 0, porque aqui nós temos outros tipos de armazém, aqui aparece até um prédio. Se eu não me engano, esse aqui é o prédio das docas, né? Da administração das docas. Aqui, quando vira na Rodrigues Alves, né? Quando vira na Rodrigues Alves. E essa aqui deve ser a Avenida Portuária mesmo. Olha só, que dificuldade para se operar um terminal em Santos.
Vamos ver se tem mais. Ah, olha aqui, é o Tegrão, que é o terminal, né? O Tegrão Cargo Terminal de Granéis opera na movimentação de grãos a granel, ou seja, então é solto, somente solto, nada ensacado, tá? Como malte e trigo importados e soja e milho para a exportação. Olha só que beleza. Então ele tem diversos silos, lógico que um silo para soja e milho é muito maior do que um silo para malte e trigo, né? Malte principalmente, bem pequenininho, e trigo também. Que mais? O que esse terminal faz? Só para ter uma ideia aqui, então, turma. Se parar, se cair o nosso link, eu já mando outro, tá? Temos mais 6 minutos. Ele tem a operação portuária, que é o nosso, né? Operação de terminais portuários. Armazenagem segregada de grãos em silos verticais, que é o que a gente viu aqui, né? Então, a gente tem os diversos silos verticais, que a gente tem os grãos. Então, em função da safra, o que eu tenho hoje? Estou exportando milho, estou exportando soja ou estou importando malte e trigo? Eu tenho aqui controles informatizados individuais de recepção, estoque e entregas, recepção e entregas para caminhões e vagões simultaneamente e desembaraço aduaneiro. Então, olha só, ele tem aqui a condição de operar o trem aqui atrás, ó, turma. Então, eu tenho aqui a possibilidade de operar com caminhões, tem até uns caminhõezinhos aqui, ó, e tenho a possibilidade de operar com a linha férrea aqui, o que é legal para um armazém. Só que ele está bem restrito, né? A área de atuação dele é estreita. Da onde está o navio até onde está a portuária aqui, não deve ter mais do que 20, 25 metros aqui. Então, é bem estreito aqui e aí limitante, né, a área do porto dele. Uma coisa que vai servir de base aqui para vocês, olha, turma, os serviços do terminal são cobrados em taxa. E aí a gente vai, a partir do momento em que a gente terminar o conceito de armazenagem, que a gente viu o conceito de operação e o conceito de armazenagem, a gente vai começar a entrar no conceito de receita e custo. Então, olha só para ter uma ideia, esse terminal opera com uma taxa no valor aproximado de $10 por tonelada. O preço engloba todos os serviços prestados no terminal. Então, pensem nesse conteúdo que a gente está vendo agora, porque a partir, talvez não de hoje, mas a partir da próxima aula, certamente a gente vai trabalhar com receita e custos daquilo que a gente acabou de falar. Ok, turma? Receitas e custos daquilo que a gente acabou de falar. Professor, você vai entrar em detalhes? Não, não vou entrar em detalhes, não. Não vou querer saber o custo da manutenção de um caminhão, porque não é o propósito da nossa aula. O nosso propósito é saber operar um terminal portuário. O que é operar um terminal portuário e, significativamente, o que é que gera receita e o que é que gera custo, para a gente entender como é que se opera. Então, só para ter uma ideia, então, esse Tegrão opera, pode ser até que ele tenha mudado de nome, tá? Na época que eu peguei era esse. Em média, $10 por tonelada. Ok? Então, vamos ver aqui novamente. Então, ele opera esses silos. Esses silos recebem por caminhão e por trem grãos, normalmente milho e soja para exportação, malte e trigo para importação. Então, para operar carga e descarga desse navio, ele cobra uma taxa de $10 a tonelada. O que a gente vai fazer, então, só para adiantar, enquanto a gente não acaba os equipamentos, né? A gente vai fazer as continhas naquele terminal que vocês escolheram para saber quanto de toneladas eu tenho que trabalhar para que o meu terminal opere no ponto de equilíbrio e que para o meu terminal, quantas toneladas eu tenho que trabalhar para que meu terminal gere lucro. É isso que a gente vai ver. Lógico, turma, que eu vou dar um monte de dados para vocês. Vou oferecer para vocês um monte de números para vocês calcularem. É isso que a gente vai fazer no próximo.
Então, vamos lá. Continuando. Aqui é a saída, então, né, que a gente falou, a saída do silo através de uma espécie de moega para o caminhão. Então, esse caminhão aqui, ó, esse caminhão vermelhinho, ele está recebendo um grão, um tipo de grão. E aqui, esses vagões estão recebendo um tipo de grão. Pode estar recebendo ou pode estar descarregando também. E aqui, né, fazendo uma propaganda aqui da Rumo também. Dúvidas, turma? Alguma dúvida aí, Não. turma? Tranquilo, né? Então, isso a gente falou do silo. Alguma dúvida com relação ao silo? Acho que não, né? Aparentemente não tem muita dúvida. Eu era para ter colocado essa foto antes, ela acabou vindo aqui, né? Na hora da descarga para pátio aberto. A gente falou lá de armazenagem e eu falei do pátio aberto. Então, a gente tem várias formas de descarregar um container. E eu achei legal essa foto que o próprio caminhão, turma, olha só, ele não precisa nem do transtainer, nem daquela empilhadeira grande. Ele tem o próprio guindastezinho dele aqui, ó, tá vendo? Que ele